Pensem numa combinação perfeita. Um filme baseado num livro da Emma Donoghue, que é uma das melhores escritoras contemporâneas, na minha opinião. Amo O Quarto de Jack, amo também o The Pool of the Stars, que é um livro incrível dela que jamais foi adaptado, por enquanto, para o cinema. Dirigido pelo Sebastián Lelio, que é o diretor chileno do incrível Uma Mulher Fantástica, e protagonizado pela Florence Pugh, que é talvez a principal queridinha de Hollywood no momento. Esse filme existe e é O Milagre, que está sendo lançado hoje pela Netflix Brasil, e que é um filme lindíssimo e muito duro em vários momentos sobre o poder das narrativas e a fragilidade da realidade. Na Irlanda do século XIX, a enfermeira Elizabeth Florence Pugh é contratada para observar uma garota que acredita-se estar sem comer há 4 dias. Durante o trabalho, ela se afeiçoa à menina, Anna Killa Lord Cassidy, e passa a suspeitar que sua família católica radical esconde um segredo. Todas as vezes que nós assistimos a um filme, nós fazemos um pacto de suspensão da descrença com aquela história. Ou seja, a gente desliga a chavinha da realidade para fora da tela e decide acreditar em tudo aquilo que a gente assistir na tela como realidade. É por isso, por exemplo, que a gente se importa com personagens, que a gente fica com medo, que a gente ri de situações que a gente considera divertidas, embaraçosas e daí por diante. E o cinema clássico, principalmente o cinema clássico de Hollywood, sempre tentou esconder os elementos mais óbvios da narrativa cinematográfica, da direção, da fotografia, para que a gente tivesse uma experiência de imersão ainda melhor. Quanto menos você pensa que tem um cara ali atrás dirigindo aqueles atores, que eles não são aquelas pessoas que eles estão fingindo ser, que tem ali uma iluminação, que eles estão provavelmente num set construído para aquele filme, mais você se envolve com a narrativa. Esse filme aqui, O Milagre, porém, começa com uma imagem do set de filmagens e uma narração em off que nos fala, olha, o que você vai assistir agora é um filme, esses são atores interpretando esses personagens, mas eu quero te pedir uma coisa, acredite em tudo aquilo que você vai ver, o que é contraproducente, porque, em princípio, quando você fala, ó, acredita no que você tá vendo, hein, ó, isso aqui é real, viu, ó, continua acreditando, menos a gente acredita, a gente vai lembrar que tem alguém falando pra gente acreditar e essa suspensão da descrença vai ser perdida. E mais do que isso, durante a projeção tem uma personagem específica do filme que vai quebrar a quarta parede, ou seja, vai olhar pra gente através da tela e vai constantemente nos fazer comentários pra justamente nos lembrar do que a gente realmente tá experimentando, que é uma experiência audiovisual. A gente tá assistindo a um filme, uma história criada pela cabeça da escritora e desenvolvida pra tela pelo roteirista e diretor. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu me senti, mesmo assim, por mais que o filme tentasse me fazer pensar e lembrar que aquilo é um filme, envolvido com a história. Teve um momento que eu fiquei com o coração despedaçado diante do sofrimento daquela menina. Em outro momento, eu fiquei absolutamente revoltado, irado, com raiva daqueles religiosos que estão colocando a prioridade em coisas completamente diferentes que o interesse real que deveria ser a segurança daquela menina. E por que eu fiquei tão envolvido? Porque existe um poder muito grande nas histórias que nos fazem realmente se emocionar, que mexem com a gente de uma maneira que a realidade muitas vezes não mexe. E as histórias são utilizadas muitas vezes justamente para fazer isso, para nos facilitar a vida quando a gente tem que lidar com uma realidade que é muito difícil, ou então para curar certas dores, para nos ajudar a lidar com a própria culpa que a gente sente por coisas que a gente fez no passado. Assim como a gente decide conscientemente acreditar que a gente está assistindo a uma história real, a menina protagonista do filme, a Anna, decide conscientemente acreditar em toda aquela narrativa que ela criou juntamente com a família e também, obviamente, muito influenciada pela religião católica fervorosa que ela é, mesmo que chegue um momento em que não dá mais para identificar o que ela decidiu crer e o que ela começou a crer de fato. Para ela, morrer é algo bom, porque ela morrendo, ela vai poder estar de volta com o irmão, ela vai poder se redimir dos seus pecados e talvez até salvar a alma do irmão também. Ela realmente acredita que tudo aquilo que traz culpa para ela é realmente responsabilidade dela e é muito difícil, para não dizer impossível, fazê-la acreditar que tudo isso que ela vem usando para sustentar sua vida, tudo aquilo que é a base da existência dela, na verdade é falso. Em uma outra metáfora ou analogia usada pelo filme, tem um momento
momento em que o personagem do jornalista presenteia a Ana com um dispositivo, daqueles dispositivos de imagens em movimento bem antigos lá do século XIX, que se ela gira a cordinha, ela vê um passarinho fora da gaiola e depois dentro. Quando o negócio tá parado, o passarinho tá de um lado e a gaiola do outro, mas quando gira, a gaiola e o passarinho se confundem, então parece que o passarinho tá dentro da gaiola. É claro que isso também é uma analogia a gente estar preso dentro de uma narrativa ou fora dela, e aí ele até fala, depende do ponto de vista, se você tá dentro ou fora, tudo depende de você. É claro que tudo isso é pra gente lembrança de que o filme tá nos passando uma mensagem. Como eu falei anteriormente, esse filme faz isso intencionalmente, porque toda vez que a gente lembra que o filme tem uma mensagem, que aquilo é um filme, a gente também pensa na situação da protagonista e a gente não a julga, a gente a entende por estar aprisionada a uma narrativa e não conseguir encarar de fato a realidade. Dessa maneira, deixa eu simplificar um pouco as coisas, tornar as coisas um pouco mais didáticas. O Milagre é um filme ambientado na Irlanda do século XIX sobre milhares de brasileiros que estão até agora enquartelados diante de quartéis militares ao redor do Brasil, criando novos muros das lamentações, implorando para que Deus faça com que pare de chover e para que ele nos livre, não só eles, mas a gente também, de uma ditadura comunista que vai obrigar os seus filhos e principalmente as suas filhas a entrarem no banheiro todas as vezes que elas precisarem fazer as suas necessidades de mãos dadas com um adulto, filiado obviamente ao PT, e nos livrar também de um juiz que é um tirano ditatorial e de uma eleição que foi fraudada, porque isso é, na verdade, não uma eleição política, mas uma guerra espiritual que depende de nós. E aí, segundo o filme e a decisão que a protagonista vivida pela Florence Pugh toma no final, não adianta lutar para convencer a pessoa ou o passarinho que tá dentro da gaiola de que a gaiola não existe. Na verdade, segundo aquele final do filme e aquela decisão que a Elizabeth toma, na verdade a gente precisa entrar na narrativa daquela pessoa e criar também uma outra narrativa que seja mais próxima da realidade do que aquela na qual essa pessoa tá presa há tanto tempo e que é responsável pelo sofrimento desnecessário ao qual ela está sendo submetida. Como fazer isso? Aí já é uma outra história e é uma pergunta que eu não saberia sinceramente responder. A Florence Pugh mata pau como de costume e Aquila Lord Cassidy pode se tornar, e eu acredito muito que isso vai acontecer, anota aí, a nova Saoirse Ronan. Que filme lindo e forte e necessário pra gente pensar em várias coisas que têm acontecido na nossa realidade hoje, porque mesmo que a gente faça esse pacto de suspensão da descrença, a arte sempre nos ajuda a refletir sobre o que tá do lado de fora e de dentro da gaiola. Se você assistiu ao filme, eu quero saber o que você achou. Gostou, não gostou? Concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, clica no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos, e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!